Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje já é terça-feira, 7 de julho. Terça-feira, temos aula da Pro Rita hoje, aula de música, e vamos ver as outras aulas que nós vamos ter, as atividades que nós vamos ter hoje para fazer, para continuar aprendendo, evoluindo, né, no nosso aprendizado. Então, não vamos parar de aprender. Temos que continuar avançando, não é mesmo? Campus Online Colégio Dom Pedro II. Hoje é dia 7 de julho. Começando, turminha, com matemática. Ai, a Pro esqueceu de colocar aula de música aqui. Vocês coloquem aí, tá bom? Coloquem aí, por favor. Esqueci de colocar. Aqui a Pro esqueceu, tá? Pode colocar 3 músicas, não tem importância. Porque a Rita entra na primeira aula, né? Mas não tem importância aí não, tá? Apesar que assim, ó, a Pro vai colocar música aqui, mas lá no PDF, tá bom? O PDF tá o número 1, tá bom? Pode deixar aí. Lá no PDF tá certinho. Só aqui que a Pro não colocou, tá bom? Então, turminha, tem aula da Rita hoje, né? Então, olha só, matemática, vocês vão pegar o caderno de matemática e vão aí registrar a rotininha de vocês. E aí, vocês vão registrar esse textinho aí no caderninho de vocês, tá bom? Vamos ler juntos aqui. Hoje nós vamos estar falando de números ordinais. Ordinais vem da palavra ordem, né? O que é uma ordem? Tem que colocar sempre em ordem, né? Bem certinho. Quando a gente coloca os números na ordem crescente, eles têm que estar na ordem do menor para o maior, e na ordem decrescente, do maior para o menor. E os números ordinais são aqueles números que eu falo primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Os números que nós falamos, 1, 2, 3, 4, 5, que são os algarismos, nós chamamos de números cardiais. Então, tem o número 25, é o número cardial, né? Eu tenho o número 15, é o número cardial. Agora, se eu tenho o número 11º, é o número ordinal. O número 11 é o número cardial. O número 11º, que é o mesmo número, é o número ordinal, tá bom? Então, olha só, vocês vão registrar aí, ó, registrando números ordinais. Os números ordinais são aqueles que indicam a ordem que o ser ocupa na série. Então, qual ordem que eu ocupo? Né? Por exemplo, lá na sala de aula que vocês estão sentados nas carteiras, né? Tem criança que senta na primeira carteira, tem criança que senta na segunda, na terceira, na quarta carteira. E aí tem as fileiras. Ah, eu sento na segunda carteira da terceira fileira. Então, tem as fileiras, primeira, segunda, terceira, quarta. E tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carteira, ok? Então, o número que ocupa dentro de uma série, né? Dentro de um espaço. Por exemplo, primeiro. Então, o número que eu coloco, o primeiro, olha, vou até riscar aqui, tá? Vou colocar de amarelo. O número, quando eu vou escrever em forma de numeral, eu tenho que colocar, por exemplo, o primeiro, eu coloco o número 1, e eu tenho primeiro masculino, eu tenho que colocar o ozinho bem pequenininho, ou o número 0, bem pequenininho aqui, tá? Ou um ozinho em forma, ou aqui tá em letra de mão, né? Então, esse número aqui, com o ozinho, é primeiro. Então, primeiro. Agora, se fosse no feminino, primeira, primeira, aí esse ozinho ia virar um azinho,
um A bem pequenininho, tá? Então, a gente vai ver aqui. Mas eu tenho primeiro, ou, vou colocar até aqui do ladinho, ó. Ou eu tenho primeira, aí eu tenho que colocar um Azinho, tá? Um Azinho. Geralmente a gente coloca um risquinho aqui, mas não é necessário, tá? Então, aqui eu tenho o exemplo, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aqui tá tudo no masculino. Se eu for passar para o feminino, vai ficar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nono, décima. Aí eu tenho que trocar o ozinho pelo azinho, tá? O número ordinal eu não posso deixar só o algarismo, só o número. Eu tenho que colocar o ozinho ou o azinho para ficar ordinal, ok? Os números ordinais variam em gênero, que a Pro acabou de falar, de feminino e masculino, e o número em número, né, que é singular e plural. Então, por exemplo, aqui, ó, primeira volta. Se eu for escrever com numeral, eu tenho que colocar o 1 e o azinho. Primeira. Agora aqui, primeiros resultados. Aqui já é o quê? Plural. Masculino, primeiros, e plural, primeiros resultados. Então, é mais que um resultado. Então, aqui, ó, ele varia do feminino para o masculino, ó, primeira, primeiro. E de número também, de singular para plural. Singular para plural. Aí, quando eu for escrever em forma de número no plural, primeiros, eu vou colocar o ozinho e o S. De os primeiros resultados, ok? E no feminino, no plural, a mesma coisa. As segundas eleições, eu coloco o número 2, o A e o S, tá? Os números ordinais são normalmente utilizados para... O que nós usamos mais os números ordinais? Indicar a classificação em uma disputa esportiva ou concurso. Ah, eu fui numa competição de corrida. Ah, quem chegou em primeiro? Quem chegou em segundo? Quem chegou em terceiro? Ou numa prova, né? Ah, num concurso, ou no vestibular, numa provinha lá para concurso de bolsa. Quero estudar no colégio, eu quero adquirir um desconto na mensalidade, então eu tenho que fazer uma provinha, né? Quem tirou mais ponto? Ai, eu fiquei em segundo lugar, eu fiquei em terceiro lugar, eu fiquei em quarto lugar. Então, os números ordinais, eles são usados para indicar qual a classificação que você ficou, qual lugar que você ficou em determinado evento, né? O esportivo, concurso, alguma coisa assim, competições, em algumas competições. Letra B, definir o dia de cada mês. Qual é o primeiro mês, né? Primeiro mês é janeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto. Dias da semana também entra, a Pro não colocou aqui, mas os dias da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Todo mundo acha que é a segunda, mas segunda é o segundo dia. Primeiro dia da semana é o domingo, né? Domingo é o primeiro, né? Então, por exemplo, nós estamos mandando atividades para vocês para casa. E aí a gente manda a cada 15 dias, né? A gente conta os dias de segunda a sexta, que são os dias que tem aula. Então, a gente conta 15 dias de atividade, 2 semanas. Então, são os 15 primeiros dias, depois mais os outros 15 primeiros dias. Nós temos dias da semana também, os dias, né, na semana, os dias do mês, né? Quantas semanas nós temos no mês, né? Quais os meses do ano, né? Então, ó, definir o dia de cada mês.
Cada mês, qual é o primeiro dia do mês? Primeiro dia do mês, não. Qual é o primeiro mês do ano? Qual é o último mês do ano? Que nem nós estamos no mês 7. É o 7º mês do ano, né? E não sei se vocês conseguem ver aí. Vamos ver se dá para ver. Acho que não, que tá um pouco longe, mas a prova vai fazer bem grande, ó. 7º mês do ano. Então, a gente põe aqui, ó, um 7 e a bolinha, tá? Letra C, numerar capítulos de livros ou novela. Ah, o primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo. Ah, eu tô assistindo uma série, né, na televisão. Ah, eu tô assistindo a primeira série e o 4º episódio, né? A gente numera também questão disso. E letra D, definir a série de reis, imperadores, papas. Ah, por exemplo, o Papa João Paulo II, Papa, né? Imperadores também, tem imperador quarto, imperador terceiro e assim vai. Os reis também, ó. Ah, nosso colégio tem o nome de, né, Dom Pedro I. Por que Dom Pedro I? Porque tem o Dom Pedro II também, ok? Então, são números ordinais, que a gente define como ordinais, ok? Primeiro veio Dom Pedro I, depois veio Dom Pedro II, ok? Turminha, depois que vocês registraram tudo isso no caderninho de vocês, chegou a hora da atividade. Praticando para aprender. Faz as atividades com atenção. Aí a Pro agora vai explicar para vocês como vocês têm que fazer, ok? Essa primeira folhinha aqui, ela vem com uma tabelinha com os principais nomes da numeração ordinal. Então, lá nós temos, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. O nosso sistema de numeração decimal, que a Pro já explicou para vocês, é base 10, né? Então, a nossa numeração vai do 1 até o 10. Depois, a gente vai acrescentando. A gente tem o 10 e depois volta para o 1 primeiro, que é o 11. Depois tem o 10 e volta para o 2, que é o 12. E assim sucessivamente, até chegar no 19, e aí eu tenho o 20 do 10, que é a base, né, que eu tenho o 1 e o 0. Depois eu tenho o 2 e o 0, que é 20, que é base 10, que são 2 vezes o 10. E aí eu vou repetindo os números de novo. 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu repito novamente, o 30. Então, a base do nosso número é 10. Não tem mais números do que 10. O que faz eu formar toda a minha numeração, e aí eu chego nos milhões, nos bilhões, é do 1 ao 10. Eu vou aumentando os zeros e eu vou acrescentando mais na parte direita os numerais e vai, né, do 1 ao 9 e vai aumentando, ok? Aqui nos números ordinais é a mesma coisa, a minha base é 10, 10º. Chegou no 10º, eu vou acrescentando na parte direita, do 1 ao 9. Aí eu chego no 20º. Então, tem aqui, ó, do, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Aqui já pulou para o 14º, mas aí eu tenho 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º. Chegou no 19º, eu tenho 20º. Do 20º eu não pulo para o 30º. Aí eu tenho 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 20º, acabou? 29º. Chegando no 10, eu tenho o 30º. Aí eu tenho do 31º até o 32º.
nono. O que vai mudar, turminha, é a base da dezena. Então, muda o 20º, 30º, deixa eu ler aqui, 40º, 50º, ó, esse 6 aqui, ó, é sexa. Lembra lá do som do X? Não é sexagésimo, não, viu? É sexagésimo, tá? Aqui, ó, 70º, 80º, 90º, 90º, aí tem o 96º, centésimo de 100, aí o 200 é duzentésimo, o 300, trezentésimo, 400, quadringentésimo, 500, quingentésimo, o 600, sexcentésimo, 700, setigentésimo, 800, octingentésimo, octingentésimo, 21º. Olha aqui que eu quero ver para vocês. Quando aumenta aqui, ó, na centena, a partir de 100, e aí eu tenho a dezena e a unidade, eu vou ter que ler a minha centena, depois a dezena e depois a unidade. Então, aqui, ó, aqui é 800, é octingentésimo, 21º. O 20 não é 20º e 1 não é primeiro? Aqui, ó, nogentésimo ou nogigentésimo, tá? Pode ser as duas escritas. E o 1000 é milésimo. Então, vamos supor, vou pegar aqui a canetinha. Vamos supor que eu tenha, deixa eu ver o espaço aqui para eu escrever. Vou escrever aqui em cima. Vamos supor que eu tenho 1222. E eu ponho a bolinha aqui. Como que eu vou ler este número? Em forma ordinal. Esse 1 vale 1000, então o que que é? Milésimo. Esse 2 vale 200, é o quê? Duzentésimo. Esse 2 vale o quê? Vigésimo, e aqui vale segundo. Então, é milésimo, milésimo, duzentésimo, 22º. Então, eu tenho que ler conforme aqui. Eu tenho milésimo, duzentésimo, 22º. Ok? Então, conforme eu tenho aqui a ordem, eu vou lendo conforme a minha ordem aqui. Aqui vocês vão praticar, ó, aqui embaixo. Aqui vocês têm, ó, veja a classificação dos alunos da 4ª série, que é do 4º ano, no passeio ciclístico do Colégio Cristão de Belo Horizonte. Então, olha aqui, ó, nós temos a Isabelle, que chegou em 8º lugar, o Gabriel, que chegou em 15º lugar, a Mariana, que chegou em 38º lugar, o Lucas, que chegou em 53º lugar, a Aline, que chegou em 76º lugar, o Pedro chegou em 82º lugar, a Amanda chegou em 97º lugar e o Bruno chegou em 100º lugar. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão agora escrever por extenso como se lê o lugar em que cada um se classificou. Então, seguindo a ordem aqui, tá? Primeiro da Isabela. Então, vocês vão pegar, vão fazer aí na folhinha mesmo de vocês, tá? Deixa eu colocar vermelho, senão aqui não vai aparecer. Vou fazer aí na folhinha mesmo, tá? Primeiro vocês vão escrever o nome da criança, ó.
Isabelle, 2 L's. Aí vocês vão colocar 2 pontinhos, e aí vocês vão escrever. Como se escreve aqui, ó, nono? Nono não, oitavo. Olha lá, oitavo lugar. Então, vocês vão escrever assim, ó. Oitavo lugar. Ai, que paciência, né? Para escrever com isso aqui é ruim. Oitavo lugar. Aí depois vocês vão pegar aqui, escrever Gabriel, 15º. Como que é? Décimo, ó. Como que eu escrevo décimo aqui? 15º. Como que eu escrevo quinto? Aí vão escrever Gabriel, 2 pontos, 15º lugar. E assim por diante. Pro, não tem aqui na lista o Lucas. Como que eu escrevo Lucas? 53º. Olha aqui o 50º, como que eu escrevo. E o terceiro, como que eu escrevo? Tá aqui. Ok, ó. Do primeiro até o nono, tá escrito aqui, ó. Tá tudo aqui. Depois tá escrito também o 10º, 20º, 30º, 40º, tá tudo aqui. É só vocês pegarem, olharem aqui na tabelinha, depois olharem aqui, ó, e ir escrevendo. Tá bom? Pinte o desenho do menininho e da menininha também. Tá bom? Não é para deixar sem pintar. Vamos para a segunda folhinha. Essa segunda folhinha também é de... Nós vamos trabalhar a segunda e a terceira folha, nós vamos trabalhar bastante percepção e atenção, tá? Para eu perceber o que está envolvendo aqui na imagem e a minha percepção de atenção e percepção, de eu perceber e de eu atentar o que está aqui. Então, olha o que está escrito na folha aí, ó. Observe a cena a seguir, prestando atenção em coisas que você considera incomuns. Nossa, aqui é o quê? Que ambiente que é esse? É um banheiro. Tem coisas aqui dentro desse banheiro que não é comum, pelo menos no meu banheiro não tem, tá bom? Então, ó, dica, há 10 coisas estranhas. Há 10 coisas estranhas aqui nesse banheiro que não existe dentro do banheiro isso daí. Então, vocês vão olhar bem, prestar atenção. Escreva em seu caderno, você vai escrever no caderno, ó. Isso aqui, ó, no caderno. A lista das descobertas em ordem em que aconteceram, enumerando da primeira à 10ª descoberta. A lista deve começar assim. Então, você vai começar assim, ó, primeira, tá? 2 pontos, aí você vai escrever. Segundo, 2 pontos, aí você vai escrever. Por onde que começa? Aqui é o que, gente? Uma janela. Tá meio estranha essa janela também. Aqui, ó, no começo, onde tá essa mulher, é o início, tá? Então, eu vou começar por aqui. Então, você começa olhando por aqui e vai numerando. Vai numerando. Ó, começa por aqui e vai numerando. Ó, vai numerando. O que é que você tá vendo por aqui de estranho, ó? Aí vai vindo por aqui, vai vindo por aqui, vai vindo, até chegar aqui. Até chegar aqui nessa outra parte aqui que tá acabando a banheira. Então, olha que tem 10 coisas estranhas aqui neste banheiro. E aí você vai escrever primeira, tal coisa, segunda, tal coisa, terceira, tal coisa, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nono e 10º, no seu caderno, tá? Não é para escrever na folha, é no caderno. Aí aqui continua, ó, só para a gente se atentar.
Além de indicar quantidades, alguns números podem indicar a ordem dos elementos numa série, que a Pro acabou de explicar na primeira folhinha. Uso. Para indicar ordens, usamos os numerais ordinais. Então, lá, primeiro, segundo, terceiro, ou primeira, segunda, terceira e assim por diante. Então, essa atividade é para vocês escreverem no caderno de vocês, ok? Terminou de fazer esta folha, vocês vão para esta outra folha aqui, que também nós vamos trabalhar a atenção e percepção, tá? Nós precisamos trabalhar, esses desafios trabalham muito o nosso cérebro para atenção e percepção, que eu tenho que perceber coisas que estão entre, né, outros elementos dentro de uma determinada imagem, determinado ambiente. Então, aqui, ó, entre em ação e resolva. Observe o condicionamento e escreva o número ordinal que representa a posição dos elementos indicados. Então, olha só. Aqui é o início, ó, e aqui em cima é o fim. Então, alguns vocês vão colocar os números ordinais. Então, aqui, ó, aqui que tá começando, aqui nesse risquinho, eu vou colocar o quê? Primeiro. Se esse é o primeiro, esse é o quê? Segundo. Esse é o quê? Terceiro. E esse da setinha? O quarto. Depois tem o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Esse é o quê? O nono. Esse é o quê? Esse tá aqui em cima, tá, gente? Do ônibus é aqui, ó, a flechinha. Esse é qual? E esse, ó, aqui embaixo, tá? Ó, a setinha, olhando sempre a setinha, percebendo, percepção aí, ó. Está a setinha. E essa tartaruga é quem? Olha, olha aqui, ó. Tem aqui, hein, ó. Esse homem aqui tá no questionamento. Ele não pertence a esse. Então, vai contando, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Tá contando? Então, você vai, ó, um por um, vai contando, tá bom? Até chegar aqui. E você vai colocar os números só onde tem os risquinhos com as flechinhas. Presta atenção para onde a flechinha está indicando, tá? Mesma coisa que nem esse aqui, ó. Olha aqui essa flechinha, o risquinho tá aqui dessa flechinha, tá? Do ônibus, a flechinha tá aqui, o risquinho tá aqui em cima, tá? Então, preste atenção, é exercício, atividade de atenção e percepção, ok? Terminou de fazer, turminha? Cole tudo no caderno, nessa ordem, primeiro essa folha, depois essa, depois essa. E aí vocês vão pegar o caderno de língua portuguesa, não esquecendo que aqui tem a música, tá? Que no PDF tem lá. Coloque a rotina lá no seu caderno de língua portuguesa. E aí aqui vocês têm leitura e interpretação de texto. Leia o texto, responda as perguntas nas folhas e depois guarde-as na pasta de elástico. Essa atividade de língua portuguesa não é para colar no caderno, tá? É uma atividade solta de pasta, é uma atividade de pasta. E aqui vocês vão ler o texto, eu não vou ler com vocês, é um texto pequeno, A Árvore do Dinheiro. Então, vocês vão ler, responder essas perguntinhas aqui, ó, referente ao texto, e depois vocês vão fazer uma escrita aqui, tá? Eu não vou ler as perguntas para vocês também, porque é uma atividade de interpretação, leitura e interpretação, que a Pro depois vai corrigir e ver como que vocês estão na leitura e interpretação de texto, ok? Turminha, então essas foram as atividades de hoje, como a Pro sempre diz, sempre fazendo tudo com muita atenção, capricho com a letra, com a colagem de vocês, tá bom? No caderninho. E aí, turminha, a Pro está no WhatsApp para tirar as dúvidas. Ó, o sétimo aqui que a Pro escreveu, agora dá para ver melhor, né? E também hoje nós temos nosso encontro no Meet, tá bom? Às 14 horas. Beijo no coração de vocês e bons estudos!